Fala, trader! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse conteúdo aqui no canal Diogo.invest. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, deixa já o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Bom, então vamos começar mais uma análise pós-aula, né? Eu estou aqui no gráfico de 15 minutos. Ontem a gente teve, né, esse gap aqui, ó, enorme aqui, né? E o mercado desenvolveu, deu uma pequena corrigida. E ele veio próximo a essa região dessa liquidez que eu havia comentado, né? Vamos vir aqui para 1 hora para você se recordar. Eu até fiz a observação que se você não tivesse marcado, você poderia ter marcado 136.100, que acima desse ponto a gente teria uma liquidez, né? Porém, o mercado não poderia só simplesmente beliscar essa liquidez. Ele teria que ir um pouquinho mais profundo ou então criar uma microestrutura aqui. Eu estou num time maior, mais macro, tá? Então, o que a gente viu aqui hoje? Vindo aqui para 15 minutos, eu vou puxar um pouquinho isso aqui para cá. A gente vê que o mercado ele subiu, ele até tenta aqui, ó, a gente já vai ver nos 5 minutos, né, nivelar aqui, ó, topos, nivela um pouquinho aqui os fundos, mas tenta nivelar lá os topos, desenvolve lá para cima e lá em cima o mercado cria uma nova microestrutura, né, de liquidez, faz ali um choque, a gente já vai estar avaliando isso aí ponto a ponto. Vindo aqui para o gráfico de 5 minutos, né, vamos vir direto para o 1. E aí aqui é aquela tentativa que o mercado até meio que lateralizou, não ficou assim tão nítido, né? Mas exatamente um pouquinho antes dele capturar essa liquidez aqui. Então, o que a gente tinha comentado? Que ele precisaria capturar a liquidez e criar a microestrutura. Ou então lá em cima já fazer um bom choque, mas um bom choque, né? Com muita intenção, muito interesse, né, da oferta e tudo. Aqui ele tenta até fazer uma espécie de estrutura, nivela um pouco aqui os topos, né? Pode ver aqui, ó. Veja que o mercado ele toca 1, 2, 3, 4, 5, 6 e chega ali, ó, nivelando o topo ali. Então ele começa a nivelar, não fica tão nítido, tão bacana de se ver, mas eu marquei, né? Nesse caso aqui, estava já mostrando uma força de fundo, né? Veja que ele quase não vem aqui, ele não consegue chegar aqui na região. Se o mercado ele viesse caindo fraco aqui, ó, e aqui ele fizesse um choque, capturando esta liquidez aqui, no choque aqui, ó, a gente poderia pensar numa compra para quê? Para ir buscar a captura de liquidez lá em cima, tá? Mais arriscado nas compras, como eu havia comentado, né? Que eu até falei, se o mercado abre, vem caindo, cria aqui, ó, fundos nivelados, mas ele não consegue nivelar tanto. Se ele consegue ficar fazendo isso aqui, ó, aí sim, aqui a gente teria uma compra bem bacana para fazer. Não foi o caso, o mercado não fez isso, o mercado faz o que quer, né? Enfim. Aí o mercado continuou subindo. Ele tenta até fazer aqui algumas induções de choque. Ele tenta fazer, ele não consegue, ele tenta fazer ali em cima, ele não consegue, aqui ele tenta fazer quase até, né, faz, mas olha, não tinha tanto interesse. Porém, repara naquilo que a gente já estava comentando, né? O mercado já estava demonstrando uma fraqueza nesse ponto. Continuou subindo, continua demonstrando, né, a fraqueza. Vou colocar aqui dessa forma aqui, para você conseguir ver de forma mais nítida. Olha só, o mercado aí vai perdendo amplitude, ele continua subindo, mas perdendo
a amplitude. E ele continua subindo mais um pouco. Aqui, o que ele faz? Aqui ele começa a lateralizar. Olha só como que ele vai nivelando os topos aqui em cima. E ele vai também, né, nivelando de uma certa forma embaixo. Quando eu vejo isso aqui ele demonstra já uma força da oferta, uma força vendedora na região, porque ele cria nitidamente topos nivelados, cria uma liquidez, cria uma indução, né, para muitas pessoas de que o mercado ele tem aqui um nível de resistência que ele não vai passar, que ele não vai furar, ele tenta e não consegue, ele tenta e não consegue. E as pessoas começam a vender aqui. Muita gente começa a vender. Ou quando o mercado ele rompe para cima, e olha como que ele rompe. Dessa forma. Por que dessa forma? Primeiro, só porque está cheio de stop loss aqui? Não. Porque muita gente acredita que ao romper esse nível de resistência, o mercado vai subir. E ele vai subir infinitamente, porque ele está subindo, ele subiu forte, que possivelmente ele vai voltar na resistência e fazer o pivô de alta. É isso que as pessoas acreditam. Então, quando o mercado rompe, muita gente começa a comprar aqui. Ó. Outras pessoas já estavam até com a sua ordem, eu tenho certeza, posicionada aqui. Posicionado aqui. Quando o mercado ele rompe, já executa a ordem e vai embora. Outras pessoas colocam a sua ordem na máxima do candle, que eles chamam de barra elefante ou barra de ignição, enfim. E aí vai entrando um acúmulo de ordem e vai dando força para o preço ir lá. Só que para que as pessoas comprem aqui, quem é que vende para elas? É o institucional. O institucional vende para que as pessoas tenham liquidez na compra. Então ele induz as pessoas a pensarem que o mercado vai subir para que elas queiram comprar e eles tenham para quem vender. Isso é a geração de liquidez. A gente fala uma estrutura de liquidez. O que é? Não é só isso aqui, tá, gente? Existem vários tipos de estrutura de liquidez. Essa é uma delas. E a mais comum, que a gente vê quase que diariamente no mercado. Então, essa liquidez aqui, no caso, para oferta, por que é necessária? Porque para que o institucional se desfaça das suas posições. Então ele tem que vender. E para que ele venda, tem que ter quem compre. Então ele cria uma indução, uma ilusão nas pessoas de que o mercado vai subir, para que elas possam, então, para que eles possam vender, né, e ter para quem vender. O mercado sobe com muita força nesse ponto, e aí a gente já está vendo como captura de liquidez. A gente já está olhando há muito tempo. Aqui eu estou no 1 minuto, vamos colocar no 15 para ficar mais fácil, né? Olha só. O mercado está aqui. Olha só. Aqui até não ficou tão evidente, né? Mas se você olhar desse topo aqui, até lá em cima, é esse topo aqui até aqui embaixo. Olha só a inclinação dessa queda e olha a inclinação dessa alta. Então aqui o preço está mentindo. O preço está subindo, mas com a intenção de cair. Tá? É isso que demonstra para a gente. E aí? O mercado faz aqui um choque. Melhor choque? Não com tanto interesse como eu gostaria de ter visto, mas faz um choque interessante. Ele faz em ABC, né? Em 1, 2, 3, né? Que a gente aprende. Então, 1, 2, 3, quebrando aqui, né? Fazendo choque, a mudança de característica. Ele cai e continua caindo com uma intensidade bem expressiva aqui. Porque se o mercado ele subiu com essa força aqui, olha o tamanho desses candles. Se realmente a intenção do mercado e a força do mercado é compradora nesse ponto, e ele tem esses candles aqui de força, por que ele não consegue continuar? Mas ele vem revertendo o seu movimento. Então isso aqui mostra pra gente que esse movimento ele não é verdadeiro. Porque se ele fosse no mínimo um pouquinho até ele vinha, meio com dificuldade,
daria uma continuidade, porque a força que entrou aqui é muito grande. Se isso aqui é um movimento institucional, não faz sentido nenhum ele voltar tão rapidamente aqui, dessa forma, né? E aí ele até perde essa mínima aqui, ó. Até perde essa mínima aqui. Se você olhar no gráfico de 15 minutos, de 5 minutos, perdão. Olha só o que a gente vai ver aqui no gráfico de 5 minutos. Vai ver que ele perde, o choque é na mínima desse candle aqui. Então olha o tamanho desse candle dos 5 minutos, né? Olha esse candle aqui. Olha uma absorção. Aí o mercado dá mais uma esticada. Olha o tamanho dessa queda. Absorve todinho esse candle aqui do gráfico de 5 minutos. Deixando aqui uma região bem interessante no gráfico de 5 minutos, tá? Uma região que já é bem interessante. Só que essa região se torna cara, né? Para a gente operar pelo gráfico de 5 minutos. Por isso a gente desce o time frame. Não, até nem estava, 75 pontos. 75 pontos. Estava até bem barato. Poderia ter entrado no retorno aqui, ó, nesse candle aqui, poderia ter entrado pelo gráfico de 5 minutos. Mas eu só olhei, eu nem medi aqui. Por quê? Porque a gente tenta sempre mitigar o nosso risco. E aí o mercado ele vem caindo, né, dessa forma, e aí ele vem subindo bem relutante. Olha só como é que o mercado sobe aqui, olha os candles. E aqui ele chega próximo da região induz, que foi quase lá, e começa a cair novamente. E aí aqui muita gente já começa a entrar em desespero, eu tenho que participar, eu quero participar desse movimento. E aí as pessoas marcam aqui, ó, essa regiãozinha, muito provavelmente, coloca uma ordem aqui assim, o mercado vem, pega e captura até, de uma certa forma, a máxima. Quem posiciona ali e vai para trás do candle, da máxima ali, na pontinha do pavio toma stop. Depois comenta aí se alguma vez você já foi stopado dessa forma. Foi lá na pontinha do pavio, te stopou e desenvolveu uma operação. Já aconteceu muito isso comigo no passado. Eu fiquei com minha ordem aqui. Eu até postei, né, no Instagram e fiz um Reels e tudo. O risco bem barato, 45 pontos. 45 pontos. Você pode até entrar alavancado se você quiser dentro da sua gestão de risco, né, claro. Por quê? Porque o risco está praticamente zero. 45 pontos é muito pouco, muito pouco, muito pouco. Repara aqui, ó, mercado negativo 5 pontos, 5 dos 45. E aí ele já começa a desenvolver. E aí ele andou 7 vezes o risco, 7 para 1 aqui. Andou mais. O meu alvo era esse de 7 para 1, tá? Por que o meu alvo estava aqui nessa região? Eu decidi sair nessa região aqui, ó, que tinha esse bloquinho no meio do caminho aqui, ó. Saí nessa região, um 7 para 1, já estava super satisfeito. Então foi um trade muito bacana. E é isso. Quando a gente fala em gestão de risco, a gente está falando exatamente disso. Você pegar um trade de no mínimo 3 vezes o risco, né? Como algumas vezes eu falei nos primeiros análise pré-mercado aqui, que eu peguei 3 vezes o risco aqui, peguei 4 vezes o risco ali, peguei um trade 5 vezes, hoje eu peguei 7 vezes o risco. E isso é muito comum, isso é muito natural. E na hora que toma um stop, todo mundo toma stop, tá? É normal. Você perde uma vez o seu risco. Se eu tomasse um stop aqui, eu ia perder uma vez meu risco. Ia perder 45 pontos. Mas eu já lucrei 900 pontos, 1000 pontos, 1500 pontos. Você perder 45 pontos, 50 pontos, 100 pontos, tranquilo. Mantenha a tranquilidade, mantenha a calma. Porque você sabe que o operacional ele é assertivo. O operacional ele é muito bom. O operacional tem uma alta probabilidade de acerto quando você entra em uma operação. Então, quando você entrar numa operação, não importa se você vai ficar 1 hora, 2 horas, 5 minutos num trade. Deixa rolar, deixa rolar. Por quê? Porque ele vai no alvo. Veja que ele deu até uma enrolada. Essa semana eu acho que eu cheguei a ficar 2 horas num trade. E aí fiz uma parcial, estava com o trade agarrado, voltou, tirou no 0 a 0 com o restante, eu fiquei só com a parcial de lucro. Estava ótimo, estou feliz, estou satisfeito. Por quê? Porque a gente tem que aprender que o mercado financeiro é assim, é dessa forma. É como eu falei na análise de ontem, é longo prazo e você vai acumulando lucros, acumulando ganhos.
vai acumulando experiência, vai acumulando visão. E isso tudo faz toda a diferença no dia a dia do day trader. Tá? Voltando então agora, vamos para a análise. Já fiz aqui mais ou menos o racional. Eu tracei aqui duas linhas, nem arrumei, coloquei mais ou menos aqui. Vamos vir para o gráfico de 5 minutos. Olha só, o mercado pode estar querendo desenvolver essa microestrutura, ok? E aí vocês vão lembrar de algo bem interessante que eu falei em algumas análises para trás, que as regiões que o mercado anda de lado, ele tende a retornar nelas. Olha só aqui, olha só essa região aqui. O mercado está nivelando topos exatamente nessa região aqui. Então, se eu trazer aqui, por exemplo, olha só, se eu trouxer daqui, para cá, você vai ver que ele está exatamente na mesma região, fazendo o quê? Nivelando novamente. Ali ele nivelou fundos, aqui ele está nivelando topos. E foi esse nivelamento, essa pequena distribuição que o mercado começou a desenvolver aqui, aí capturou aqui em cima e desenvolveu esse movimento, que está travando aqui. Então, qual que é a possibilidade de movimento que eu enxergo para esse ponto? O que seria o ideal aqui? O ideal seria o mercado amanhã abrir nessa região e começar a nivelar mais vezes aqui, o topo. Chega aqui em cima e sente, pelo menos mais uma ou duas vezes, tá? E aí ele vem aqui em cima e faz igual ali, faz um micro choque, faz um pequeno teste para você seguir esse flow, pelo menos até essa região aqui novamente. Pelo menos até essa região aqui, tá? Aí, olha só, vai ficar com esse desenho gráfico aqui, esse desenho gráfico aqui. Se o mercado vier e fazer isso, é uma excelente oportunidade para um trade, tá? É uma excelente região para o mercado fazer isso. Nós estamos aqui numa região muito boa para isso. Mas para isso o mercado precisa tocar, respeitar aqui esse nível pelo menos mais uma vez. O ideal é umas duas, como está aqui. Mas se ele fizer pelo menos uma vez e dar uma respeitada, voltar a capturar no topo, você tem uma oportunidade de seguir o flow. Ok? Nesse ponto aqui, a gente poderia ter o quê? Essa região aqui para ser mitigada. Essa região seria bem interessante para uma mitigação do movimento de preço. Tá? Seria bem interessante mesmo essa região aqui. Veja como deu certinho. E ele está criando uma espécie de estrutura bem próximo dali. Deixa eu ver daqui para lá quanto que dá de 200 pontos, tá? Super tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar a região toda, ok? Marcar a região toda aqui, marcar essas duas aqui. E aí eu vou marcar o que? Eu vou marcar esse topo aqui, como um topo de liquidez. Então, o mercado, ele vindo aqui, nessa região aqui, desse bloco, ele abrindo, respeitando aqui pelo menos mais uma vez, fazendo aqui um bom choque, a gente tem aqui uma possibilidade de venda, tá? Para entrar direto no bloco, não está arriscado, fica caro. Poderia até pensar talvez no 50% do bloco, você teria aí 120, não estaria caro, mas eu não, é uma possibilidade, mas eu não faço, tá? Já operei muito entrando, fazendo entradas de risco, diretas no bloco, mas eu não gosto, eu particularmente não gosto, tá? E eu prefiro sempre aguardar com choque. E se tocar no bloco e você ficar de fora? Já fiquei muito de fora. Não tem problema. Você tem que entender que todo dia tem mercado, todo dia você tem oportunidades. Mas hoje não deu, mas ontem não deu, mas amanhã vai dar, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Não tem problema. Day trading é assim. Se você fica pensando que todo dia tem que operar, que toda hora tem que fazer, uma hora a conta não fecha.
Então não é dessa forma. Escolha uma forma de operar, seja disciplinado. Faça aquilo que você traçou como trading plan, plano de trading, ok? Dessa forma você vai ser muito mais consistente, muito mais vencedor no mercado. Então eu marco essa região como uma possível região, tá? De venda. Outra possibilidade que o mercado pode fazer aqui, olha só, já estou até vendo aqui, por acaso ele está até travando aqui o mercado, talvez ali, deixa eu ver, acho que não, vou traçar aqui uma POC, daqui até lá em cima. Esquerdo, aqui, ó, exatamente. Olha só onde a gente tem uma região de POC do gráfico de 15 minutos. Na saída daquela lateralização. Então, eu tracei a POC desse primeiro candle de 15 minutos do dia até esse último candle de alta aqui em cima. Tá? Então eu peguei essa impulsão toda aqui, ó, toda essa impulsão aqui antes dessa possível mitigação aqui. Se eu traçar aqui, por exemplo, uma Fibonacci da máxima lá em cima até a mínima, olha só a entrada do bloco onde que é. 61,8% e 79%. A gente sabe, elas estão até em vermelhas aqui, que essas duas regiões de 61,8% e de 79% são regiões fortíssimas de correções, né? É até chamado como região institucional, tá? E repara que o bloco está dando exatamente entre elas. Então, eu carregaria o mercado nivelando aqui em cima, fazendo o choque. Eu carregaria o trade até a entrada desse bloco, no máximo. E aí a gente está falando na faixa de 600 pontos, mais ou menos. Vamos colocar aí 650 pontos. Depende de onde você conseguir pegar lá uma entrada, né? Nós estamos falando de 650 pontos de operação. É uma operação excelente, né, no mercado. Agora, o que o mercado pode fazer? Simplesmente não fazer nada, vir caindo. Chegar nessa região, não reagir forte. E aí começar o quê? Nivelar topos. E aí aqui ele vem, faz um choque. Você tem a possibilidade de vender. Nivelando bem esses topos, tá? Você tem a possibilidade de uma venda exatamente nessa região. Para vender aonde, Diogo? Nessa região aqui, tá? Outra possibilidade é o mercado começar a te trazer para os 5 minutos novamente. Outra possibilidade que nós temos aqui é do mercado tocar aqui embaixo e começar a nivelar fundos aqui, ó. Mas aí tem que ficar bem nivelado. Aqui no mínimo tem que bater e realmente reagir, não é bater e ficar aqui assim, ó. Não é isso aqui que eu estou falando, não. Tô falando de quê? Bater e reagir. Bater e reagir. Bater, começar a reagir. Aí ele vem e vem capturando, até vem perdendo amplitude. E aí aqui, o que ele faz? Mitiga a região, faz um choque e aí te dá uma oportunidade para quê? Para você seguir comprado nessa operação aqui. E aí o mercado ele vem perdendo, né, a amplitude e aí desenvolve uma compra para você seguir comprado e tá tudo certo, tá? Bem aqui nessa região de POC, nesse bloco, né, nesse order block institucional, nessa região de FIBO, e tá tudo dentro de um racional, né? É uma possibilidade também, mais arriscada. Qualquer compra agora é mais arriscado, mas é possível, tá? A gente não pode ficar enviesado. Todo dia eu falo isso. Se o mercado abre e vai subindo forte aqui, e aqui em cima ele faz um choque, você tem a possibilidade de uma venda, tá? Esse topo é o melhor topo dos mundos? Não. Mas esse topo, ele quebra esse fundinho aqui. Aqui ele está meio lateralizando. Foi só esse fundinho. Não é o melhor dos mundos, mas já tem alguma liquidez. É um topo que está com alguma expressão. Agora, se ele for subindo muito assim, ele já vai perdendo um pouco essa expressão aqui. Se ele for lá em cima e criar a microestrutura, pode ser aqui, faz um choque,
né? Se ele fizer isso aqui, é válido? Com certeza. É a mesma situação que a gente viu aqui, tá? Não precisa ser lá, ele pode chegar aqui, ó, e começar aqui, ó, lateralizar, e aí vem, faz um choque, e aí desenvolve, tá? Pode ser por aqui, nessa região, pode ser bem aqui, ó. Não tem problema também não, tá? Pode ser por aqui também, tá? Ok, tá tudo certo. Criando uma microestrutura nessa região assim, tá ótimo para vendas. Se ele sobe forte, vem caindo fraco e volta aqui, começa a nivelar fundos, a gente tem a possibilidade de uma compra, tá? Nivelando aqui os fundos. A gente pode sim pensar numa compra, fazendo um choque aqui, a gente tem a compra aqui, ok? É uma possibilidade também. Então repara que a gente tem muitas possibilidades, né? Eu já desenhei aqui para a gente seguir um flow vendido. Já desenhei aqui ele fazendo aqui, né, um choque, bom choque, né? Mas na verdade aqui só o choque não vale não. Aqui ele tinha que nivelar os fundos, tá? Tinha que nivelar os fundos aqui. Ou então, se ele nivelar a partir desse ponto aqui, aí tudo bem. Ele vem, toca no bloco e aí sim, faz um choque. Mas ele tem que nivelar aqui então. Pelo menos aqui ele precisa nivelar os fundos. E a mesma coisa, para ser válido ele tem que começar a nivelar um pouco mais esses topos aqui também. Ok? Para ficar bem bacana. Só abrir e fazer um choque aqui é válido? Não. Eu acho extremamente arriscado. Muito arriscado. A mesma coisa, se ele só abrir e cair, fizer aqui um choque, e eu não pego a operação, não. Eu espero o choque falhar. Eu espero, se ele fizer um choque aqui, pode desenvolver? Pode. E aí vai desenvolvendo. Se ele voltar fraco, começar a nivelar fundos, fizer um choque, aí eu entro depois. Não tem problema. Mas entrar só porque fez um choque, não. Tá? Basicamente é isso, né, que nós temos aqui. Marquei essa região, né, esse bloco, né, essa fibra aqui. Talvez eu nem mantenha ela, né, é só mesmo para você entender o racional, né, por trás dessa análise. E fundos de liquidez, não vejo nenhum que seja tão relevante, nenhum, só aqui embaixo. Mas aí tem esse gap enorme aqui, né, então nem vale tanto a pena assim marcar ele aqui, ó. Nem vale, porque eu poderia até ficar aqui, mas não adianta, porque vai estar aqui no meio desse gap e tudo, é muito arriscado, não me chama tanto atenção no momento não, tá? Então é isso, gente. A análise de hoje foi essa. Provavelmente amanhã é sexta-feira, então domingo eu gravo novamente para a gente começar a segunda-feira, tá? Marquem essas regiões, tenham anotado aí no seu gráfico, porque se o mercado fizer alguma dessas configurações aqui, é uma grande possibilidade de operação, tá bom? Fica com Deus e até a próxima análise.